Falar de mim é bem facinho, não custa nada, a língua é sua. Difícil ser igual a mim, é a verdade nua e crua. Vá cuidar do que é seu, eu, sou mais eu. Esqueça a minha vida pra lembrar da sua. Eu sou da terra, sou do pó que fez Adão, da madeira do carvalho, sou da chuva do trovão. Fui projetado pela mão do Criador, reconheço meu valor, não é só pedir perdão. Eu não me meto aonde não for chamado, se tiver incomodado, minha retiro primeiro. Falo de novo que eu sou parada dura, minha pegada é segura, vacilou, chego primeiro. Falo de novo que eu sou parada dura, minha pegada é segura, vacilou, chego primeiro. Nós vai quietinho, comendo pela beirada, respeito nós aí que nós é saco de pancada. Se nós é bom é porque nós tem talento, fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo. Nós vai quietinho, comendo pela beirada, respeito nós aí que nós é saco de pancada. Se nós é bom é porque nós tem talento, fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo. Deixe eu quietinho, viu? Quietinho. Falar de mim é bem facinho, não custa nada, a língua é sua. Difícil ser igual a mim, é a verdade nua e crua. Vá cuidar do que é seu, eu, sou mais eu. Esqueça a minha vida pra lembrar da sua. Eu sou da terra, sou do pó que fez Adão, da madeira do carvalho, sou da chuva do trovão. Fui projetado pela mão do Criador, reconheço o meu valor, não é só pedir perdão. Eu não me meto aonde não fui chamado, se tiver incomodado, minha retiro primeiro. Falo de novo que eu sou parada dura, minha pegada é segura, vacilou, chego primeiro. Falo de novo que eu sou parada dura, minha pegada é segura, vacilou, chego primeiro. Nós vai quietinho, comendo pelas beiradas, respeito nós aí que nós é saco de pancada. Se nós é bom é porque nós tem talento, fique quieto no seu canto, Deus é quem controla. Bom, muito bem, vamos parar com esse moído aí, né? Zelito Cardoso, Dioclésio Taboca vendo a renda aí, Neuza Santana. Tá principiando o Coité Cultura hoje, já, boca da noite, são 6h04, hora da Ave Maria, já passou um cadinho. Houve uma entrada aqui, né? Zelito Cardoso, Dioclésio Pinto vendo aí, Neuza Santana chegando por cá. E o pessoal aí assistindo o Coité Cultura, nós estamos principiando, né? Essa boquinha de noite. Hoje é quanto? Hoje é dia 11. 11 é 11? Hoje eu acho que é 11, não sei se é 11, se é 14, se é 10, se é 12. Sei que hoje é segunda-feira, né, compadre? Segunda-feira, hoje é dia de trabalhar, né, Dioclésio? Tirar-se essa preguiça aí do domingo, que o domingo é um dia pirrinhado danado. Já tá por cá aí com Mariana Almeida vendo a gente. Estamos transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube, né, compadre? Noélio Cardoso, velho. Noélio Cardoso do quê? Noélio Moraes, vendo a gente lá na Jiboia de Retirolândia, Jiboia aqui não tem dentro, né, compadre? Ô, velho, cadê o velho aqui, rapaz? O pobrezinho do menino de Zelito Cardoso, velho, Dioclésio, eu contei a Dioclésio também. Ô, Zelito, coisa velha, tá, Cardozinho velho tá rodado, viu? Tá rodado, quer arrumar uns casamentos, mas ele tá perdido que nem cego em tiroteio. Deu uns conselhos, ver se ele arruma uma sarigata que preste, né, compadre? Um negócio... É um caba bonito, né? Ele é bonito e a gente tem que... é feio, eu conheço. Tu conhece o quê, filho do Coscobeiro? Aí é feio, eu conheço. Deixa de conversa, né, rapaz? Deixa de conversa, a gente não pode estar falando assim do pobre do menino, não, né? É, irmão de... Você tá mentindo que eu sei. Ele tá querendo, né? Tá mentindo. Ele tá querendo. Você tá mentindo. Ele tá querendo um casamentozinho aí, mas diz ele que não tá dando certo, né, compadre velho? É, compadre Noel. Chegou por cá também, compadre Pedrinho, Coité. Manda aí um alô pra Pedrinho, mototaxista aí na Casa Jorrinha, Josias de Carlinho aí no Carimbó, baixinho aí da olha, pai, baixinho de Carlinho do São João, lá do Açude, aqui da Pedra Branca, Ival da Égua aqui, Neném de Ribeiro, aqui no Bastião de Retirolândia, né, Pedrinho, velho? Pedrinho dá figura pra ter amigo, né, velho? Tanto de gente que ele manda uma lua assim, né, compadre Pedrinho? Pedrinho, um caba velho aprumado danado, um caba bonito, graças a Deus, né, Pedrinho? Tô namorando. Sim. Tô namorando sério, coisa certa. Uma morena linda, bonita, maravilhosa. Sim. Especial, vale a pena lembrar. Sim. Que não é só pra namorar, não. Furufá. Tá certo também, né? É, boa noite, indo bucha grande. É, os buchos grandes Já tá tem triste. barriga grande aí.
Só bata mesmo aí. É, Zelito, velho. Mexendo com mulher teu aí, só o mentorinho. Só o mentorinho, velho, né, compadre? Mas agora eu tá sabendo que tu tem bucha grande. Deixa aí. pra lá essas Eu coisas. aí te ver. Parece que tu tem mesmo bucha grande. Deixa pra lá, filho de Nosso Senhor. Deixa o pau quebrar pra lá, que a vida é assim mesmo, né, Zelito? A vida é desse jeitinho mesmo. Deixa eu vender meu cuscuz aqui e eu volto agora. Olha a Casa do Arroz, em Conceição do Coité. Tem melhor preço e atendimento super especial. Casa do Arroz, com Padre Manuel, localizado na rua Landulfo Alves, número 116, bairro Marajoara, no centro, Casa de Conceição do Coité. Telefone 759-8110-1730. 759-8110-1730. Manuel da Casa do Arroz agradece a preferência. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, ou a flor da noite em uma boate aqui da Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, todos se grandes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Boate Azul, compadre Alberto, que é um lugar perigoso. O Levi é um lugar perigoso. Boate Azul, você é doido. Boate Azul é uma pedra de fogo. Todos que vai quebra a cara lá, né, compadre? É, rapaz, não vá não, viu? Não vá não. Esses meninos velhos ficam sorrindo porque não sabem o que é a sinceridade da Boate Azul. Né, compadre velho, compadre Alberto, Levi tá pro cara, Levi tá atrás. Pessoal, teve uma solenidade sexta-feira aí, né, na Câmara dos Vereadores, né? Só é uma homenagem às mulheres, não foi? Foi 18 mulheres, 60 meninos, ganhou aí os troféus aí, foi Daguinho tava lá, Daguinho tava lá tirando as fotos também de parente dele, que tava tirando fotografia. Teve um pessoal lá que foram 15 mulheres, né? Cada vereador prestigiou uma mulher e 3 do Poder Executivo, né? A gente vai ver aqui rapidinho, um negocinho rapidinho. A gente resistiu o momento, porque uma mulher... Ô, Daguinho, o negócio é assustador, viu? Mulher tá mandando no mundo, Daguinho. Tá? Nós, homens, perdeu o endereço, viu, Barberto? Pode todo mundo procurar aí arrumar uma rapadura, um lugarzinho para se tocar, que a mulher vai descontar tudo que fizeram com ela. Vai, porque em Coité hoje a população de Coité, 52,4% é mulher, viu, velho? Nós só estamos com 47 e alguma coisa. Os dados aí do IBGE, Conceição do Coité, e assim eles estão dizendo em todo o país, né? E tem algumas cidades mais elevadas do que outras. No caso do Coité, tá essa pataquada aí, né? Os homens estão se acabando mais, os homens estão morrendo mais, os homens não tá nascendo mais homens, que nascem misturados. E com isso vai ficando ruim, não vai ficando ruim? Vai. Não sorri não, menino, sorri não. Sorri não, porque o negócio é sério, viu, Daguinho? Essa é a realidade, viu? Essa é a porcentagem do IBGE. 40,8% do povo de Coité, da população, é mulher, viu, Cedrais? Inclusive, a gente está incluído no meio dos homens, mas já somos homens falidos. A menopausa já pegou a gente, pegou eu, pegou o Dioclésio, pegou o Daguinho,
pegou Levi Velho, pegou o Padre Alberto, pegou quase todo mundo que está aqui, o Zé Lito Cardoso, pegou o Pedrinho da Sambaíba, todo mundo que está aqui assistindo, só está o pito, né, compadre? Não tem pra onde correr, né, Zé Lito? É isso mesmo, é a idade, e aí, vamos ver um trechinho rapidinho para a gente poder agasalhar aqui rapidinho a fala de cada um lá, e teve muita gente dentro da pataquada lá do... Eu falo pataquada é no nosso forma de fazer o programa, né, gente? Mas foi uma ação bonita lá, uma sessão, nada a ver com a questão politicagem, né? Não é falando em política, né? Todo jeito a política movimenta o mundo, mas é da onde sai também aí as coisas boas também da cidade, da zona rural, de tudo acontece através da política, do país, do estado, enfim, infelizmente é assim. Então, vamos ver lá um trechinho lá, né, compadre? Bora ver, vamos ver como é que foi um trechinho lá, bora. Pois é, meus amigos, a partir de agora vamos mostrar para vocês aqui um trechinho do troféu Dona Idalice, homenageando hoje a mulher. A gente, estamos aqui marcando presente, vamos pegar a fala de cada vereador, na medida do possível, e mostrar um trechinho para vocês aqui dessa solenidade, que tão importante para homenagear 18 mulheres hoje, 3 pelo Poder Executivo, e 15 pelo Poder Legislativo. Então, a partir de agora, a gente vai mostrar para vocês aí a fala de alguns vereadores, para a gente registrar esse momento muito importante aí, aqui em Coité, que acontece hoje nessa data especial, aqui em Conceição do Coité. Olá, pessoal. Para mim foi um motivo de honra homenagear com o troféu Idalice Mascarenhas, troféu esse idealizado pela Câmara de Vereadores de Conceição do Coité, que homenageia essas mulheres de relevante serviço prestado ao município e, por que não dizer, aos seus distritos, suas comunidades, seus povoados. A minha homenageada é a professora Clederley, bem conhecida lá na Ipueirinha como Derley, uma professora amiga, amável, uma mãe, uma avó, casada, mãe de 2 filhos, avó de um neto, né? E bem querida lá na comunidade de Ipueirinha, assim como mora no meu coração. Então, para mim, foi um motivo de muita alegria trazer esse troféu, uma vez que a professora Idalice Mascarenhas foi de Ipueirinha, foi a primeira professora de lá, e hoje ela vem com esse legado de professora também. Então, assim, só agradecer a Deus por me dar ela como amiga, por ter ela como uma irmã para mim, e Ipueirinha recebeu um presente tão grande que é ela ser uma moradora, né? E também uma professora, uma educadora e uma contribuinte para os avanços de Ipueirinha. Elisane, o presidente Jair falou de uma possível mudança na lei para poder homenagear mais mulher. De acordo? Sim, de acordo, porque aqui em Conceição do Coité, como na Bahia, no Brasil, temos muitas mulheres, mas como somos de Coité e reconhecemos o trabalho de tantas mulheres voluntárias, como tem a White, como tem nas escolas, como tem nas associações, a gente precisa estar elevando essas pessoas para que elas sintam mais prazer em estar fazendo o bem ao nosso povo, à nossa gente. Então, com certeza, como parlamentar, a Elisane continua de acordo. Muito bem, vamos ver aqui, né, com o Padre Albino aí, Roberto Cardoso está chegando por cá, Elcio Muniz, aí a gente agradece a audiência de vocês, né, com o Padre Elcio Muniz, obrigado pela audiência, aqui Roberto Cardoso, Bucho lá, com o Padre Bucho velho, vendo a gente também de Salvador, aqui com o Padre Zacarias chegou por cá, Camila Araújo chegou por cá, vendo aqui também, o velho, né, José Albino aí em São Paulo vendo a gente, Neuza Santana, Camila Araújo, Padre, vamos aqui ver, pessoal, que essa homenagem das mulheres, né, que foi homenageada em Coité, uma festa bacana na sexta-feira, a gente registrou esse momento. Vamos ver aqui Bia, depois a gente vai ver, ouvir também Manu Rezedá, que também homenageou uma das mulheres, né, para a gente aí tem também com o Padre Ariel, enfim, aqueles que a gente conseguiu a entrevista, beleza, a gente está aqui mostrando para vocês, em homenagem às mulheres que estão tomando conta do mundo, viu, Muniz? Se prepare, que as mulheres, hoje em Coité, são 52,9% da população. Então, assim, segundo o IBGE, boa parte do Brasil tem mais mulher e os homens estão perdendo espaço. Bora ver aí, bora, Bia. Bastante feliz. Mais uma noite de homenagem no troféu Idalice Mascarenhas.
para as mulheres que prestaram serviço, né, à sociedade de Coité, homenagens lindas, mulheres incríveis, e mais uma vez representando o Poder Executivo, o prefeito Marcelo, na entrega dessa premiação aqui na Câmara de Vereadores. Todos os anos, é sempre uma noite muito gratificante. A fala do presidente Jair falou ali de talvez mudar a lei para tentar homenagear mais mulher. Uma boa ideia, né? É uma boa ideia porque todos os anos a gente começa a procurar as mulheres para serem homenageadas e a gente se depara com uma quantidade muito grande e fica difícil escolher. Então, se abrir um espaço, sempre vai caber mais, porque Coité é recheado de mulheres incríveis e que fazem diferença na sociedade. Ô Bia, podemos dizer que os homens estão perdendo a guerra para as mulheres, Bia? Eu acredito que sim. Mas vamos caminhar junto que dá certo. Obrigado, minha amiga. Eu que agradeço, meu amigo, viu? Abraço. Vamos ouvir agora com Mari Manu. A Manu ela é a filha de Emério, né? Hoje é Emério de Manu ou Manu de Emério? Como diz o próprio Emério, né? Já mudou aqui, né, compadre Muniz, velho? Écio Muniz, vem da gente aí, Zacarias. Vamos adiantar aqui. Cadê, Manu? Chega pra cá, dê seu recado aí rapidinho. Mais uma jovem aí, mais uma mulher na política de Coité, né? E tá aí prestigiando, tá? Ela vai estar aqui quarta-feira, né? Vai estar aqui quarta-feira ao vivo. Aqui é ela, peraí, comadre, peraí. Aqui é a vereadora Manu, vai estar aqui quarta-feira ao vivo, pileriando com a gente. Vamos ver o bate-papo dela aí. Coração, através da sessão especial do troféu Idalice Mascarenhas. Não, ficou baixo, venha, por isso. Com muita alegria no meu coração, através da sessão especial do troféu Idalice Mascarenhas, eu tive a oportunidade de reconhecer uma mulher de fibra, uma mulher de superação, uma mulher de história muito marcante para a sociedade coitense, apesar de ser do Riachão do Jacuípe, de Riachão do Jacuípe, mas hoje ela já é conhecida como cidadã coitense, Eunice, que chamamos e a conhecemos como Nice, Ponte da Nice. Uma mulher de fibra, uma mulher que nos inspira com a sua história de vida, por isso foi a minha escolhida e com muita alegria no meu coração eu pude entregar esse troféu a Nice. O presidente Jair falou sobre a mudança na lei, talvez uma possível mudança para homenagear mais mulheres. Você concorda? Concordo. Ai, que nós pudéssemos homenagear todas as mulheres que são merecedoras, porque faço parte de um município, sou coitaense e reconheço quantas mulheres têm história marcantes no nosso município e que servem também de inspiração, de referência para as nossas vidas, de força, de determinação, de disposição, porque mulher é isso. Eu queria dizer da satisfação que nós tivemos aqui hoje de estar homenageando 18 mulheres, 15 do Poder Legislativo, 3 do Poder Executivo. Eu tive a felicidade, inclusive, de entregar essa honraria à nossa Prolena lá de Goiabeira. Prolena que há 42 anos é professora no Piauá, que praticamente todas as gerações de Goiabeira passaram por ela na sala de aula. Ela que plantou em cada pessoa de Goiabeira um pouco da sua experiência na educação. A gente fica extremamente feliz com isso e não tenho dúvidas, o troféu da lei só reforça a necessidade de a gente estar sempre lembrando o quanto a mulher precisa ser valorizada, o quanto a mulher precisa estar em cada espaço para que ela possa, de fato, estar aí participando de tudo que acontece em nosso município. O presidente Jair falou na sua fala de uma possível mudança na lei para homenagear mais mulheres. Você concorda, Ariel? Com certeza. É uma felicidade imensa e a gente vê o tamanho da felicidade que as pessoas que recebem essa honraria ficam. Então, sem dúvida alguma, caso venha acontecer, a gente vai estar voltando favorável a isso aí. Valeu, vereador. Valeu. Pois é, pessoal, aí é o pessoal que já participou lá com a gente, né? Cada um deu a sua contribuição para poder homenagear a mulher, faz parte do cronograma aí da cidade, né? Jonas Ramos Santana vendo a gente aí. A gente resiste para poder valorizar também o Dia da Mulher, que a mulher teve o seu dia, a sua importância. E a gente está vendo aí a quantidade de pessoas assistindo lá, professores, mãe, homenageada, a senhora com 90 anos foi homenageada, enfim, tinha muita gente por lá prestigiando, foi uma noite de privilégio às mulheres. A gente percebe que a mulher, ela está crescendo a sua população e também conquistando espaço, né? Conquistando espaço na sociedade. E não tem jeito, o homem está desorganizado, a gente está percebendo que os homens estão desorganizados e as mulheres estão aí dando um show de bola, né? Dando show de bola. A população hoje já é mais no quadro
eleitoral, mulher vota mais do que homem, tem mais mulher do que homem. E aí, enfim, a gente estamos vendo aí meio mundo aí. Aqui é compadre, cadê esse aqui? Quem é esse aqui? Esse aqui é Dr. Júnior, deixa eu ver ele aqui. Quando ele chegar aqui, eu vou soltar o áudio dele. Que é filho de umas que foi privilegiado aí de comadre Nena, das Goiabeiras, né, compadre? Ele é filho do compadre Evanilson. Doutor Juninho. Meu amigo Júnior, somos conterrâneos. Essa é uma noite aqui bastante feliz em Coité. E você, como filho, da homenageada de Goiabeira, sua alegria. Com certeza, o reconhecimento da minha mãe pelo trabalho prestado à comunidade é algo que enche a gente, né, enche o coração tanto dos filhos quanto dela, de meu avô, de minha avó. Acho que todo mundo torce pela mãe, pelo pai, pela família no geral. E ver o reconhecimento, principalmente pela figura de Ariel, é algo que, assim, é indescritível, não tem palavras para dizer como esse momento representa pra gente. Ela já ficou feliz no passado quando você se formou na advocacia e ela como professora contribuiu para isso também, né? Com certeza, porque minha mãe, além de ser mãe e ensinar em casa, também foi minha professora. Então minha mãe foi minha professora no fundamental e minha mãe foi minha professora no ensino médio também. Então, foi mãe 2 vezes, professora 2 vezes também. Para nós encerrar. Obrigado, velho. Valeu, né, compadre, velho? Aí o pessoal aí, o último a falar aqui pra gente vai ser o presidente aí, Nego Jai. Fala aí da sua pessoa, Nego Jai, que você também prestigiou, uma pessoa de idade lá de Salgadalho, uma pessoa que batalhadora, que veio através de trem lá do mundo sem fim, não foi, Nego Jai? E ele, o Jai, homenageou e prestigiou essa mãe de família, né, com 80 e tantos anos, e cada um escolheu o seu aí. A gente resistiu aí, faltou mais gente, não deu tempo, né, Zé João? Vamos ver, Jai, adianta aí, bora. Olha, é uma satisfação porque a gente tem o direito de escolher as pessoas para homenagear sobre o troféu Idalice Mascarenhas. E eu escolhi uma senhora chamada Isabel dos Santos Santana, que carinhosamente nós nos chamamos de Bete, ou Dona Bete, ou Tia Bete, ou Vô Bete, ou Mãe Bete. Uma senhora que nasceu em 6 de junho de 1941, no município de Queimadas. O seu pai era feitor da rede ferroviária, veio para Salvadalha, ela ainda nova, se casou em Salvadalha e mora em Salvadalha até hoje, onde constituiu família. Hoje é mãe, avó, bisavó, tataravó, uma pessoa simples. E nós tivemos essa felicidade de compartilhar este momento de homenagem à Dona Bete, porque nós estamos quebrando essa hegemonia de só querer homenagear as pessoas quando morrem, e a gente tem que homenagear as pessoas como em vida, que foi uma homenagem justa, uma homenagem que a família nos agradeceu, uma homenagem que foi indicada por minha esposa. Nós estávamos naquele momento discutindo quem eram as pessoas que a gente poderia homenagear, e eu estava sem nenhum nome, né? E ela disse que não homenageia a Dona Bete. Eu tenho um filho que chama ela de tia, tenho um filho que chama ela de vó também. Então, conheci a Dona Bete ainda criança, quando ela fazia vassoura, né, para vender. Minha mãe em vida comprava vassoura na mão dela. Ela hoje é uma mulher que participa de todos os eventos culturais de Salvador, dança quadrilha junina, o samba de reisado, uma mulher católica, uma mulher que frequenta a igreja, uma mulher que muitas das vezes, menino, minha mãe me levava para ela me rezar, né, de olhado, né, essas coisas, e muitos não acreditam, e de vento e essas coisas, e a gente saía são, graças a Deus, da fé, né? Jesus, a Bíblia já nos diz que se você tem fé que seja do tamanho do caroço de mostarda, você move montanhas. Então, foi importante a festa, e esperava o próximo ano que eu tenha outra pessoa à altura de Dona Bete para que eu possa homenageá-lo também. Valeu. Próximo, nós resistimos esse momento aí, né, Cardozinho da Bahia, a gente resistiu esse momento de cada um, de vereadores, que assim se fizeram presente aí, Zé João, Cardozinho da Bahia, Neuza Santana, Jonas Santana Tapucá, o Padre Écio Muniz, Zacarias, Zacarias tá vendo a gente também, né, Zacarias? Tá aqui com o vídeo, Zacarias, pra gente ver. Zacarias mandou um vídeo bom aí, lá do Coscobiu aí, né, Zacarias? Zé Albino, tá vendo a gente aí, com o Padre Roberto Cardoso, tá vendo a gente também aí, Écio Muniz, já falei, Albino, José Albino, tá aqui com o Padre Moraes, né, com o Padre lá da Gibó de Retirolândia, Ana Almeida, Camila Araújo, Levi Cedrais Oliveira, né, Levi, com o Padre Daguinho,
É isso aí, compadre Alberto, com o Matheus, vendo a gente aí, obrigado pela audiência. Zé Lito Cardoso, irmã de Cardozinho, Pedinho, coité Pedinho, mototaxista, mandou um alô pro sua galera aí, né, Noélio Moraes? Vamos adiantar aí, Loura Santana chegou por cá, né? Cadê Zé João para começar a alegrar aqui? Vamos agora entrar no nosso bate-papo legal, né? Nós estávamos mostrando aí o pessoal do Dia das Mulheres, em homenagem a 18 mulheres que foram homenageadas na Câmara dos Vereadores, na última sexta-feira, e a gente aí só trazendo aqui as informações. Zé João, canta um cadinho para beber um gole de água aqui, Zé João. Bora alegrar essa noite de segunda-feira. Oi, amiga senhorita. Oi, aê. Eu nunca pude lhe dizer. Oi, café. Eu pude mais 4 cheiros para baixo. Ouça, minha mãe me perguntou. Cadê os becks? De onde venho, nem pra onde vou. Quem tem o nome de Renaldo? O nome de Renaldo, quem tem? De onde venho, o nome de Renaldo, quem tem? Não importa, tudo já passou. Oi. O que importa é saber. Rapaz, foi a ideia de desligar o som. Bota aí, Edu Claudinho. Aqui, Wanda, sai daqui. Já liguei pra Renaldo 4 vezes. Nunca tem é quase nada. Chama na moda. Mas temos só como amigo. Ô, Rob, vem cá, Rob. Quer ser, vem morar comigo. Ei, velhinho. Uma gaioca. Olha, vai. Chega, Rob. Pega nosso amigo. A pancada aí é foda. Vai, hoje vai. Sabe o que ser, vem correr. Se ela morar comigo. Se ela não tiver, ela leva a fé. Aqui é pequeno, mas dá pra amador. Vai, minha filha. Vai que vai. É pra noite de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo. Ei, valeu aí, Zé João, aí tá aí vendo a gente. Aí, Zé João tá lá nos Teofilano, setor de Teofilano, né, Brasilito? Cadê a menina aqui da negócio do parque de exposição? Fala aí, menina, adianta aí, vá, diga. Ei, a Expo Coité tá chegando. Pois é, e as preparações no parque de exposição estão a todo vapor. Bora ver? Pintura, limpeza, organização. O pessoal aqui não brinca em serviço, hein? Tudo para deixar esse lugar pronto para expor o melhor da pecuária, além da agricultura familiar que dá um show à parte. Se você gosta do agro, se prepara. Tá quase tudo pronto, agora só falta você. Então anota aí, de 31 de março a 6 de abril. Vai perder? Claro que não, né? Te vejo na Expo Coité. Vamos estar juntinho lá com sua beira de bode, né, compadre velho? Vamos estar lá coladinho, se Deus quiser, né? Fazer aquele forró danado de boneco maloura, fazer aquele forró aprumado, né? Tem um ditado diz, prumado, forró aprumado, lá na exposição, uma festa que realmente atrai aí gente boa da região todinha, uma festa calma para a família, né? É uma festa bastante familiar, a criança pode levar idosos, né? Levar os idosos para passear no dia à noite, negócio bastante bacana mesmo. A característica do nosso sertanejo, né? Desse jeitinho aqui, cadê? Deixa eu ver. Pela madrugada eu me arrebento. Outro amor diferente, trabalho nos braços. Olhei para os quatro finais de sempre, não tem nada de me mudar. Ai, eu venho pegar as palavras que um dia eu falei pra alguém. Que tanto de amor me beijou como ninguém. E confiou nos meus braços, comigo nos brancos. Nosso segredo convite de ano, nem ele dá.
forrozinho pra gente matar a saudade aí. Josué Santana tá vendo a gente aí, Loura Santana, Jonas Santana, Neuza Santana. O Santana veio tudo aqui hoje pra assistir a gente, foi, pai? Todo mundo dos Santana aí. Você tá mentindo que eu sei. Medindo aço, né? Você tá mentindo. É, você que Você tá menino do bucho grande, né, compadre? É, boa noite, menino do bucho grande. Bora adiantar aqui, bora. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Os meninos Deus é mais. desmoralizam demais, negócio, a mistura de jumento com tudo. A gente não sabe o que é que faz aqui, né, compadre? Vai ser agora... Primeiro que vem-se embora que o jegue dele se sortou. Foi, já que se lascou lá pra frente. Coité cultura comigo santa. Aê, compadre velho. Vamos adiantar, filho de Deus. Sai da cerca aí. Padrinho, Oi. aqui é Braia. Manda um alô aí pra mim. Ô, Braia, vá capar formiga, Braia. Deixa de pilera, Braia. Ei, menino da coisa serena, né, compadre? Ô, Nedina, tira essa perna do descanso, militríssimo. Militri ruim, né, que fosse comer. Vamos adiantar, rapaz. Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados. É, apaixonado, né, compadre? É, cadê as meninas aí que tava cantando a música de Leandro? Duas meninas prumadas aí cantando, cadê? O ano era 1994 e era lançado um dos maiores hinos de Leandro e Leonardo. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. E este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto. Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou. Sou aquele desprezado que você me Bem, amigos do Coité Cultura, após subir a Serra do Marçal, paramos aqui o Rancho da Pamonha. Bicicleta mais proibido subir. Oh. A paisagem aqui é bonita, bonita. Aqui tem um reiki chama. Que lugar é esse aí, filho?
sul do estado aí, né? Bonitinho assim. Zacarias passando. Era uma casinha ali, uma cabana. Casinha, legal. O quê, rapaz? Um casarão, né? Cabana foi aqui eu me criei, de Pindoba. Candeeiro, rede, João de lenha, cachorro barrado na cor. Olha que casinha, olha, moço. Onde é isso aí, Zacarias? Olha. É bonito. Esqueceram um pouco ali, né? Mais ou menos. Bonito. Só que não tá tendo gente no mundo mais, né? O pessoal parece que desapareceu. Depois do carnaval sumiu tudo, né? Ninguém sabe em que mundo anda esses coscobeus, né? Ninguém sabe onde anda. Olha que coisa bonita aí, Zacarias. Vou mostrar para vocês uma planta que foi derrubada. Possivelmente para fazer móveis. E está aqui como uma das partes, está aqui como que uma amostra, vamos dizer assim. O bicho era grande, viu? Olha o tamanho. Tiveram que escorar ali, porque ao decorrer do tempo ela vai se desmanchando, né? Será que era pequena? É centenário aí, né, Zacarias? Região de Vitória da Conquista. Agora você valeu de onde era, Bahia. graças a Deus. Vitória da Conquista, Que né? era a planta, viu? O tronco. Aí só foi um pedacinho do tronco que cortaram. Valeu, Zacarias. Zacarias é João Tabucá, compadre Otávio Sena, vem na renda aí. Obrigado, Otávio Sena, compadre Alberto, Glória Santana, compadre Josué Santana, compadre Jona aí, todo mundo, compadre Zé Albino, tá todo mundo por cá, né, compadre? Chegou Jaime Pereira também, tá vendo por cá, né? Exatamente. Aí é a região como é o nome do lugar? Vitória da Conquista, aí é o sul do estado. São região rica, né? Porque chove. A chuva, ela é o sangue da terra, né? E a gente aqui passa por privação porque a gente não tem essa umidade aqui, essa quantidade de chuva que tem aí no sul. Se fosse aqui no Nordeste, questão é essa, se fosse. Aí tem chuva e não tem trabalhador aí, né? Aqui tem trabalhador e não tem chuva, né, compadre? Aqui tem muito os pobrezinhos lutando para criar uma galinha e os cachorros matando. Queriam ver os cachorros matam. Aí tem capim, tem chuva, tem rio, tem água potável e não tem gente para trabalhar. Só para passear. Aí é lugar de lazer, não é lugar de trabalhar. Então o mundo é meio troncho, né? O mundo é meio troncho. Aí, Zacarias, compadre Jaime, aí ó, era um tronco, aí uma madeira, uma árvore que foi tirada, tiraram um pedaço aí que aproveitaram dali para frente e ela se fez um oco, dá para fazer uma casa para morar aí. Então assim mesmo, né? O mundo de Deus ele fez essa diversidade, né? Só que o furunco do homem tá destruindo. Tudo isso aí era mata nativa, só tá aí ó o chão, aqui acolá um pé de ave e o mundo tá todo desmatado. É por isso que a gente está vivendo esse destemperamento da terra. A gente vê aí o que está acontecendo no mundo por inteiro, a terra aquecendo por conta disso, né, compadre? A diferença de lá, a beleza de lá pro nosso povo daqui, ó, aqui é a nossa caatinga aqui, né? Quando chove, né? Coisa, casinha dessa aqui já criou uma família, né, Zacarias? A gente não tem vergonha de dizer que nós somos desse lugar, porque aqui já uma casinha dessa aqui, com certeza,
ela já, a casinha dessa aqui, ela já criou uma família, a gente não tem dúvida disso. Aqui já foi um quintal para a gente ver as donas da casa varrendo, com as criancinhas por aí. Quem é que não pode dizer isso, que foi a maior verdade, né? Aí, essa casinha aí já criou uma família, aí já teve prosperidade, aí teve um quintalzinho, um pé de laranja, com certeza, um pé de limão. No fundo da casa aí, com certeza, criavam um bodinho, as galinhas, né? E hoje, infelizmente, tudo diferente, tudo mudado, não tem mais prosperidade na roça, né? Hoje, um número que tem hoje na nossa região é que nós temos hoje 17% só da população hoje vive na roça, né? 17%. Nós temos aí 70 e tantos por cento na cidade, né? Dentro da zona urbana. Essa aí, a Caatinga aí, quando chove tá assim, né? Bonitinha, mas a chuva aqui pra gente tem cada ano que passa diminuído a quantidade e o solo vai pedindo arrego, mas a vida tem mudado bastante, né, miudinho do forró repente aí vendo a gente? A vida tem mudado bastante, o curso da vida, por conta da desobediência do homem, né? A gente estamos aí, a casinha velha, de taipa, não é taipa não, já é desempoladinha, mas é de esteio, né? Eu estive aí no fundo dessa casa, com autorização do pessoal, a gente filmou lá a cozinha desabada, fogãozinho de lenha, bem antigo, né? Mas é isso aí, a vida é desse jeito, a gente não vai mudar o curso da vida de jeito nenhum. Sacrifício, eu criei meu Meus amigos, mais uma vez eu vindo aqui no sítio com o Pazelinho, ele me falou de uma máquina manual. Se eu não me engano, o nome é Tratorito, que já está aparecendo, vindo da China, para facilitar a labuta aqui do homem do campo. Eu vou só registrar aqui para vocês um pequeno vídeo para a gente mostrar aqui no Coité Cultura e agradecer a Zelinho por mais um convite. Ele está sempre à disposição de assistir o programa e de mostrar alguma novidade, né? Quem sabe que é uma realidade, porque hoje não se acha mais homem para mão de obra, né? Aqui Zelinho tem um sítio 9 tarefas, um sítiozinho dele que é bem cuidado, são 600, quase 700 pés de laranja, né? Tem o mamão, aqui tem a mandioca que ele planta, tem o feijão, o abacaxi. Mas o forte aqui é a laranja, mas ele precisa de dar manutenção, limpar. Então esse tratorito ele é arado ao mesmo tempo e é cultivador e limpa, né? Tem uns facão para limpar, faz a troca. A gente vai mostrar para vocês aqui um trechinho rápido a gente mostrar que infelizmente não se tem mais. Os homens, os jovens hoje não vêm mais para o campo, né? Está instruído para uma outra profissão, é natural. Aí o sítio aí todo limpinho, ó gente. Ele vai nos mostrar agora aqui para vocês, nos assistir aí e ver que sempre a China, os países civilizados, investem em máquina agroagrícola, que sabe que ou faz isso ou não vamos ter produções de alimentos na mesa do povo, do mundial. O grão, a farinha, enfim, a soja, a carne, tem que sair do campo e vai ser poucos trabalhando em máquina para resolver o problema do mundo. É muita gente para comer, é muito menininho comendo Danone, com esses fones de ouvido, iPhonezinho, os negócios e não tem trabalhador. Então, o povo come e aí a gente não sabe como é que vai ser. Muito bem? Vamos lá! Mostrar para o pessoal do Coité Cultura os novos trabalhadores hoje de roça. Hoje é aqui o que é aqui, ó. Uma máquina que veio veio lá da África. Da África não, veio da China. Zelinho tá aqui no seu sítio e ele sabe que não acha mais trabalhador. Comprou esse robozinho aqui, ó.
limpar a rua aí. Não acha mais. Trabalhador de roça. Aí tem esses robozinhos aqui, ó. Ô Zelinho, essa máquina tá... Como é o nome dessa máquina, Zelinho? Tratorito. Tratorito. É um tratorzinho manual, né? Manual. Ô Zelinho, isso resolve um problemão danado, né, Zelinho? Ninho, na verdade é que a gente não achou trabalhador, né? Sim. Trabalhador para trabalhar na roça, no campo, na enxada, não acho. E aqui ameniza muito a situação, né? Aí tem facão para limpar e tem também parar, né? Eu tava com facão, eu tenho um arado, né? Sim. Que já acabou as lâminas. As lâminas. Aí eu mandei fazer, tá até em casa, já recebi na mão do ferreiro. E aí quando eu quiser arar, é só botar, só arranca. Muda o facão e muda. Tira esse facão e tira essa roda aí, tá entendendo? Aí faz a transição, Aí ara. Aí o trabalho que um homem faz, em um dia eu faço numa hora. Em uma hora de Às relógio. vezes aqui não faz por causa da laranja que atrapalha. Atrapalha. É muita coisa, tem um empim, tem um abacaxi, como você está vendo aí. Então, e a laranja atrapalha muito, tem que estar dando volta aqui. Mas se pegar a terra limpa, o trabalho livre, o trabalho que o homem fizer num dia, a gente não sei se gasta uma hora para fazer. Ô Zelinho, tanto limpa como ara. Resolve aqui o seu problema 50%? Muito mais. Resolve 80%, muito mais, né? 80%. Ô Zelinho, vai caminhar, poucas pessoas que tem isso aqui ainda, já tem muita gente, Zelinho. Rapaz, tem. Eu incentivo qualquer um trabalhador da roça que tiver areia. Zelinho, a gente sabe que o jovem hoje não vai vir para a roça, Zelinho. E aí o que acontece? A indústria sabe que o homem da roça precisa, cria essas máquinas aí para amenizar a situação, né, Zelinho? Com certeza. Se não fosse isso aí, eu mesmo, minha roça aí estava abandonada. Quantas tarefas aqui você cuida, Zelinho? Mas eu cuido de 7 tarefas de laranja aqui. Para você sozinho é difícil. Toda limpa, como você está vendo aí. Pode mostrar, já viram, né? Toda limpa. Não, incentivo todo mundo a comprar. A gente acaba aprendendo com os outros assim, né, Zelinho? Com certeza. Ô Zelinho, o papo tá bom, mas se eu te falar aqui um negócio. A gente que aprende algumas, como você, algum amigo lhe incentivou, você comprou, a gente incentiva a comprar um carro, uma roça. Mas quando a gente é para namorar, não precisa ninguém ensinar não, né, Zelinho? Zelinho? É pra você que é novo. Não, eu digo assim, mas quando a gente é criança, que vai ficando adolescente, a natureza se dispõe a ensinar, né, Zelinho? Não é brincadeira, não. Se namorar é bom demais, rapaz. É bom. Em primeiro lugar, eu costumo dizer assim, em primeiro lugar, Deus, segundo a saúde, depois uma... Virar o zoinho. É a namorada. Pra namorar, eu não sei se você vira os olhos, mas é assim mesmo. Aí eu agradeço aí, o pessoal vai ficar sabendo aí, a maquinazinha aí. Aqui é o canavial de compadre Zelinho, ó, vocês estão vendo aí, ó. Quantos pés de laranja tem aqui, Zelinho, na chácara? Mas eu não sei certo não, mas eu tenho uns 600 pés. 600 pés. Qual é o nome do sítio, Zelinho? Não, aqui... Cadê o nome do sítio? Não tem que falar, né? Aqui é Gangorra 2. Gangorra 2. Com sacrifício eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Valeu, compadre Zelinho, né, compadre velho? Compadre Manuel Pereira tá por cá, vendo a gente, Neuza Santana, e Delvan, velho, aí da Santa Rosa vendo a gente, né, Delvan? E Devan Silva, velho, vendo a gente aí, compadre Muildinho do Forró Repente,
Compadre, o mundo dos canários não é mais canário, é pardal, né, compadre? O bate-papo, a gente aí tá vendo aí o que foi que a gente já mostrou aqui a comemoração das mulheres, coisa e tal, e a gente vai seguindo em frente, né? O que é que esse macaco quer fazendo O que é que esse macaco quer fazendo isso com o pobre desse cachorro? Assunto, diabo. Neto, esse cachorro vai me morder, Neto. Mas repara só, viu? Ai, eita desgraceira, Jesus Cristo, meu Deus. Ô, meu pai, aqui não tem moço dos diabos aí, rapaz. Vem cá pra vovó filmar pra mostrar a roupa da barraca de Tonha. Olha aqui, pai. Nossa amiga André também está chegando por cá, vendo a gente aí. Neto, deixa esse pobre, esse cachorrinho, piaba comer queda. Assunto, diabo. Neto, esse cachorro vai me morder, Neto. Mas repara só, viu? Ai, eita desgraceira, Jesus Cristo, meu Deus. Ô, meu pai, aqui não tem moço dos diabos aí, rapaz. Vem cá pra vovó filmar pra mostrar a roupa da barraca de Tonha. Olha aqui, pai. Deixa o bichinho. Tá vendo aí, Devan? Que cachorrinho. Assunto, diabo. Neto, esse cachorro vai me morder, Neto. Mas repara só, viu? Ai, eita desgraceira, Jesus Cristo, meu Deus. Ô, meu pai, aqui não tem moço dos diabos aí, rapaz. Vem cá pra vovó filmar pra mostrar a roupa da barraca de Tonha. Olha aqui, pai. Netinho chato da coisa, né, cara? O motorista freou o ônibus e disse, o que é isso aí, hein? Sim. O cobrador disse, essa bicha fazendo bagunça ali do ônibus. Sim. O motorista disse, não acredito não, tô passada. Vou levar pras autoridades, é o jeito. Tô com lá pra frente, chegou numa esquina, tinha um soldado, desceu aquele monte de bicho, o motorista disse, olha, autoridade, eu sou motorista do ônibus, que a cobradora é minha amiga, e essa bandida minha inimiga. Fazendo uma bagunça dentro do ônibus. O soldado olhou assim e disse, o quê? Dentro do ônibus, onde a mamãe faz a cobertura. A minha sogra abriu a porta assim, olhou pra mim e disse, é muito lindo. Eu disse, não me elogie não. Me elogie não. Eu passei pro banheiro, a velha olhou de novo e disse, bebo bosta! Eu disse, beba. Beba. Cada um tem um paladar diferente, não é? Outro dia ela chegou pra mim e disse, eu não sei o que é que a minha filha viu no senhor. Eu disse, ela não viu não, eu mostrei depois. Rapaz, sogra é como mandioca, as boas tá tudo enterrada. Não falem o nome dela perto de mim. Não falem porque senão eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando, enquanto eu vou minha cruz carregando. Ninguém aparece pra chorar por mim. Se aquele que me condena tivesse agora. Eita, compadre Vizek, velho, tá lá vendo a gente na Terra Nova, né? Tá lá vendo a gente pelo YouTube, né? Quem tá vendo a gente pelo YouTube também é mamãe lá, mais compadre Vetinho, lá das Goiabeiras, lá vendo a gente pelo YouTube, com quem tá aqui, bicho mimado, compadre Walter Silva, tá vendo a gente aqui pelo YouTube, né? Quem tá vendo a gente também é o bicho mimado lá, com o Padre Ninho tá vendo a gente, e com o Barzano aí no Tabuleiro da Amorosa, né? Com o Padre Vizek. O Padre Vizek tá lá vendo a gente. Ô Vizek, a música Vizek do Licorice. Eu já vou, cadê, Vizek? Eu já vou embora. Que a saudade tá morando no meu peito e me devora. Eu já vou
Já vou, já vou, já vou, já vou embora. Que a saudade tá morando no meu peito e me devora. Tô com saudade do namoro na fazenda, daquela venda onde eu jogava dominó. Ai que vontade, que saudade de dançar um forró. Tô com saudade dos banhos de riacho, até dos cachos do licuri, do canto livre e arteiro do bem te vi. Coração tá sempre apertado, filhote desgarrado, planta sem raiz. No corre, corre, todo mundo morre sem um final feliz. Aqui não tem trezena de Santo Antônio, não tem cavalgada, não tem bavi. Por isso agora quero ir embora, que eu não sou daqui. Eu não sou daqui, não, não, não. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui, não, não, não. Eu não sou daqui. Valeu, Vizek, velho. Gota Serena, velho, né, compadre, velho? Vizek é irmão do velho do Forró Badó, né, compadre Vizek? Vizek, velho, tá lá na Terra Nova vendo a gente, na TV Vizek, tá lá também com o seu projeto, né, compadre Jaqueline Almeida, compadre Nesita chegou, os meninos estão chegando por cá, compadre Nesita, Duas Paixão, os meninos, os Coscobeus, vocês vão rezar pra dormir, logo Gota Serena, tá chegando a Coreia. Pessoal, né, compadre, velho, só a Coité a gente tem aqui, eu tô se vindo doido, porque aqui no Coité nós tem artistas de todo jeito aqui para fazer carnaval, fazer seresta, fazer paixão, casamento, o que você quiser fazer o bicho pega aqui. Tá pensando o quê? Ei, Duas Paixão aí, é? Venha perguntar, será que se fosse hoje a gente tava certo? E essa saudade me toma na conta de mim. Não me posso me arrepender da pena do fim. Nosso pai, passando na igreja, vai ser pendurar. Só existe na minha cabeça. Nós estamos olhando a vida boiadeira, nossa vida no mar. Só existe na minha cabeça. Vai ser amor da vida inteira. Vai ser amor mesmo no céu, na vida inteira. Muito bem, compadre Né, compadre Jaqueline? O pessoal dançando a Celestinha aí, final de ano, Réveillonzinho e o Duas Paixões aí fazendo o jogo, né? Nem, graças a Deus, é um cara bonito, né? Tem Aí é feio, eu menino, conheço. filho do Coscobel, deixa eu elogiar o rapaz, né, Nenê? Aí é feio, eu conheço. Ô, Nenê, desculpa aí esses meninos, né? Eita, não feio. Eita, Gota Serena. Esses meninos, né, compadre? Isso é pra estar tirando a gente do céu. Esses Gota Serena, esses meninos. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É, compadre, Deus os é meninos mais. aqui ficam interferindo na nossa jornada pública. Hein? O que é, meu? Coité, cultura comigo santa. Muito bem, melhor fazer assim do que tá desmoralizando o cantor, compadre. Compadrinho, Oi. aqui é Braia, manda um alô aí pra Ô, mim. Braia, vai, tá, fica na tua, Braia, né, compadre? Alito, como tá o coração? É, não tem coração que aguente, Boa né? noite, indo bucha grande. É, bucho grande, né? Já tem barriga grande aí. É, compadre Ney não tem barriga grande não, né, compadre Ney? Tá lightzinho, não tá... O nome dele, que é o nome nem galego, é bonito, né, galego, né? Aí é feio, eu conheço. É nada, é só pra gente ganhar o tempo e levar, né, compadre Vizé, que tá vendo a gente Terra Nova aí,
É, já cantou aí a musiquinha boa. É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É assim mesmo, né? Deixa E pra quero lá. que venha embora que o jaco dele se sortou. O que é que tem, rapaz? Pode dizer, sai O que é que nós tem a ver com jumento? Eita, com A galera reclamando aí do preço da gasolina que subiu demais. Sim. E o preá que eu comprava aqui no entroncamento aqui. O que é que tem o preá? Saindo de Delmiro. Sim. Era 5, o preá já tá de R$15. Caro. Eu quero saber o que peste o preá tem a ver com combustível. Não compre mais preá. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Bora adiantar, bora. Quem é que tava aqui, rapaz? Que eu tava conversando aqui, o que é Fabilu, né, Zelinho, velho? Ô, Zelinho, você tá famoso. Passou agora você com tratorito, Zelinho, virado a gosterena aí, né, Zelinho? Mostrando pro povo aí, Zelinho, velho, lá no sítio dele lá. Mais uma vez a gente explorou lá o sítio de Zelinho. E Zelinho mostrando como é que o tratorito faz. Tratorito, né, Zelinho? Não é mosquito, não, é tratorito. Então, já passou sexta-feira e passamos hoje, para quem não assistiu aí, o Coité Cultura, aquela maquininha que vai estar ajudando muito aí o homem da roça, o homem do campo, que vai continuar aí botando comida na mesa para o pessoal comprar. Quem quiser, tiver dinheiro que tiver, vai trabalhar, velho. Vai trabalhar, esse negócio de gastar barato, um coscomeio, né, compadre? Fabilu aí, Fabilu, sabe, coscomeio, Fabilu. Um beijo em você eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu fico louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Joga pra cima, então diga que valeu. O menino ficou pra trás. Então diga que valeu. O nosso amor valeu demais. Que pena, ficou pra trás. Faz todo tempo, né? Faz todo tempo que eu te conheço, mas você ficou comigo. Faz todo tempo que eu te conheço, mas você ficou comigo. Minha flor bonita, minha linda flor. Oh. Minha flor bonita, minha linda flor. Fabilu pra você, meu irmão. Ficou na história aí esse projeto, né? Coité Live Music. Ficou na história, os músicos se valorizaram, né? Foi valorizado, né, Maria Jaqueline? E aí todo mundo gravou os seus vídeos aí. Todo mundo não, aliás, o próprio projeto gravou todos, né? E quem teve interesse de pegar para reeditar, apanhou, fez os cortes das suas musiquinhas, postou aí nos seus canais, no seu canal, né, compadre Rui? Mas foi um projeto bastante rico, né? Na história do Cinzal, prefeitura prefeitura nenhuma fez isso, né, compadre? Como dizia lá o velho, aquele velho do bigodão. Como é que fala, né, compadre? Como é o nome, compadre Rui? Compadre Rui, como é que aquele velho que fazia lá no programa com o bigodão, que fazia... Velho Moraes, vai falando o que você faz. Lembra disso, compadre Rui? Então, na história da nossa região, né, prefeitura, em um momento tão crítico, ninguém teve essa coragem que o Marcelo teve, e a gente não pode esquecer, né, de um privilégio dele. Um beijo em você eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu fico louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Joga pra cima, então diga que valeu. O menino ficou pra trás.
linda, né, compadre Rui? Ei, Jaime, velho. Tá na área aí de novo, compadre Jaime, compadre que chegou por cá, né? A gente aí, né, compadre, velho? Chico Anísio, né? Vamos lá falar sobre a progresso. Cai como ele lembrou, né, compadre Rui? Rui do tempo. É o Chico Anísio, que fez programa por 40 e tantos anos, fazia meio mundo de personagem, né? E naquele tempo as televisões tinham uma moral danada, o povo só assistia TV porque não tinha outra coisa. 4 ou 5 TV no país comandavam o mundo, a diversão das famílias, né? Mudou. Hoje, televisão hoje não tem mais a audiência que se tinha, porque as pessoas viviam muito iludidas, né? Nas personagens, em novela, e tal. Enquanto não sabia da realidade, hoje eu vi essa semana, sexta-feira, uma das maiores emissoras do país, com 9% de audiência, fechava 95%, 94% de audiência em todo o Brasil, e hoje as TV não tem mais audiência por conta dessa variação das redes sociais. Uma hora como essa, tem milhões de brasileiros acessando as redes sociais, assistindo o que bem entende, e o Piuí aqui comendo no centro, ó. Eita, cusco meu. Nego Padre Rui. E ele fazia diversos personagens que acabava segurando as pessoas que gostavam do humor, né? Chico Anísio fez muita personagem e grande artista, né? Mas como aqui tudo se passa, né? E aí a gente não tem como esquecer. Vocês aí que vêm eu não posso falar o nome das personagens aqui, senão eu sou multado. Então, falando sobre a riqueza que nós recebemos sempre tem um ditado bíblico, né? O bíblico é versículos e ditado é popular. A Bíblia diz que não há todo mal que seja ruim de fora a fora, todo mal. O choro pode durar a noite toda, mas o amanhecer vai vir um sorriso. Então, dentro da pandemia, né? A gente recebe, nós músicos e a população teve esse momento dentro das suas casas assistir uns shows, né, à parte, e promovido pela prefeitura, uma ideia de Marcelo com a comunicação dessa cidade, e não ficou qualquer arte de Coité, todos foi prestigiado. Só não foi privilegiado aqueles que não quiseram participar, né? Mas não teve nenhuma contraditória nem o prefeito Marcelo dizer não, banda fulano não vai, ciclano não vai, né? Deu a oportunidade para todos. Teve algumas que não entrou, vamos ser sinceros, por questão de valores, que a prefeitura determinou valores X para a banda grande, X para a banda pequena e menos de um X para a banda. Então, tudo certinho, porque não era momento de se falar em valores. E vamos, modesta parte, que foi um valor bacaninha. A gente, todo mundo feliz. Então, 94% dos artistas de Coité, quem batiam zabumba, a capoeira foi, o karatê, foi lá a escola de pinturas, enfim, artistas de todo degrau, teve lá, subiram e ainda ficou esse aqui, ó. Ficou um cenário desse parecendo televisão de Hollywood, né, compadre? Hollywood dos Estados Unidos. Aí a Fabilu aproveitou, fez a vela. Muito bem apaixonado. Quem é fã da Fabilu também aí, viu, compadre Rui? É compadre Landualdo Ramos. É um Froscobel. É um furião Coscobel. Froscobel. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Joga pra cima, então diga que valeu. Eu também fiz algum lá, cadê o meu também? Deixa eu ver aqui. Olha, gente, eu fiz. Isso.
bom demais da conta, né, Landualdo? O Landualdo tá dizendo aqui, boa noite a todos participando do Coité Cultura. Diga aí, Nil, valeu, né, Landualdo? Landualdo tem prestigiado a gente, mesmo assim, com as nossas pataquaras, né, Landualdo? Mas Landualdo tem prestigiado a gente, dá um joinha, né? A gente sabe que ele, mesmo sorrindo da gente, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? É amigo da gente, gosta. Nós não estamos nem aí, compadre, nem aí, né? É os homens dos buchos grandes, tirando sarro, fazer o quê? É, menino nojento do furo. Boa noite, indo bucha grande. Vamos adiantar que nós estamos... Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Desmoralidade um aço, a gente dá graças a Deus, né, compadre? Graças a Deus, a gente agradece aí, a gente não pode esquecer, né? Não pode esquecer desse momento único que a gente tivemos. E de lá pra cá só teve, né, prestigiando os artistas da cidade e até que às vezes a gente... achando que ele ia fazer repartição por quem votou, quem não votou, deram com as caras nos muros, porque ele não teve isso, dividiu aí para todo mundo, quem tinha 4 ele deu 2 para dividir 2 para o outro, né? E assim vem fazendo os seus 4 anos de gestão, né? E concluiu os 4, e vem mais forró aí, viu? Ei, a Expo Coité tá chegando, pois é, e as preparações no Parque de Exposição estão a todo vapor, bora ver? Bora ver! Pintura, limpeza, organização. O pessoal aqui não brinca em serviço, hein? Tudo para deixar esse lugar pronto para expor o melhor da pecuária, além da agricultura familiar que dá um show à parte. Se você gosta do agro, se prepara. Tá quase tudo pronto. Agora só falta você. Então anota aí, de 31 de março a 6 de abril. Vai perder? Claro que não, né? Te vejo na Expo Coité. Epa, comadre, nós não se vê não, você é doido, né, compadre? Ela tá dizendo que nós se vê, mas é no verbo da festa, assim, né, Landualdo, velho? Ô, compadre Rui, dona Sambaíba, vá, apresente as suas participações aqui no programa, né? Como é que ele falava, compadre, velho? É o Chico Anísio, né, compadre? Chico Anísio fazia um negócio de lascar, né, aquele tempo lá. Acabou, né, moço? O mundo tá muito diferente, umas coisas diferentes da outra. Tem umas pessoas mais aliviadas, outras mais tristes. O que você tem, Vasconcelos? O que você tem aí? Hoje eu não valho o que o gato enterra. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. Compadre, sem dinheiro não meta a cara não, que o negócio é triste, né, compadre? Triste demais. E o Santana ao vivo, Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Foi um abraço que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namorar. Bora! Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, velho. Tô perdido de amor. Vem me namorar, céu, é o vivo. Mulher troncuda de nada, né, pai Jaime? Essas mulheres é os coscobeu, né, pai? As mulheres, os coscobeu, que tá tomando conta do mundo, né, pai? O que foi, pai? Os melhores sustos da internet. Pipoco come no pé do ouvido. Perdeu. Ai, meu irmão, perdeu, porra! Caralho, perdeu! Cagado! Reação silenciosa. Eu ia fazer o quê? Santa Maria, Mãe de Deus, pecadores, agora e na hora.
Demar, não pode fazer isso não, Demar. Deus me defenderai. Ei, susto do Cusco meu, isso aí, ó. Um velho desse na frente do cara aí, morreu, pá. Não tem futuro, não. Foi-me embora, vou descambar, já tá no horário de eu também vazar, né, compadre Jaime? É, compadre Jaime, eu vou botar a musiquinha que o compadre Jaime gosta. O compadre Jaime gosta de um sambinha. Cadê o sambinha aqui lá de Pedro, velho? Esse aqui vai ficar pra amanhã, que eu vou fechar aqui com um sambinho de Pai Jaime, que ele gosta, mas Zé Pinto, velho. Né, Zacarias? É, Viseco, velho, tá lá vendo a gente também, tá lá vendo a gente, com o Padre Cardozinho. Diz ele tá fazendo um frio, tá dentro de uma rede. Cardoso, deixa de conversa furada. Você tá numa rede nada, você tá numa treta aí, né, compadre? É, Roberto Cardoso tá vendo a gente também lá, né? Vamos fechar aqui com Cabaceira, velho, vamos fechar com Cabaceira. E amanhã nós abrimos com a peneira, né? Quarta-feira, se Deus quiser. Vamos embora! Escuta o que eu vou dizer, vocês podem acreditar. Jesus Cristo é por mim e nele eu vou confiar. Eu quero ter alegria, saúde e sabedoria. Eu fazer chula bonita pra vocês apreciar. Eu quero ter alegria, saúde e sabedoria e fazer chula bonita pra vocês apreciar.